Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje eu venho nesse vídeo falar com você sobre como viver livre da culpa do pecado. Nós vamos trabalhar com um tema crucial. Na vida de muitos cristãos, e muitas vezes não importa o tempo de convertido que eles têm, as pessoas ainda se sentem culpados diante de Deus. E se você se sente culpado diante de Deus, você nunca terá um relacionamento com Deus, porque você sempre vai ficar com medo. Quando nós temos culpa, nós nos escondemos, nós fugimos, não queremos estar no mesmo ambiente quando nós sentimos culpa. E o que Jesus fez foi exatamente remover a culpa do pecado da nossa vida, tirar essa vergonha para que a gente tenha um relacionamento com Deus. No vídeo de hoje eu quero que você conheça a obra de Cristo em nosso favor. Eu quero te mostrar que você não precisa mais correr de Deus, mas você pode correr para Deus. Pare de fugir e comece a correr para Deus. Eu quero trazer para nós aqui esse símbolo, é o símbolo do essencial. O essencial é aquilo que nós conseguimos consolidar e nós entendemos que não precisamos saber de tudo, mas aquilo que é essencial para a nossa vida com Deus precisa. Nós temos uma bússola que aponta um caminho e o essencial é um curso que nós desenvolvemos, um método que a gente tem aqui para que você comece a aprender e entender sobre tudo quanto Deus tem para a sua vida. Muito bem. Eu quero tratar no vídeo de hoje o texto de Hebreus capítulo 10, o verso de número 22. O texto diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Cristo. Vou pegar minha canetinha aqui. A caneta. Então, eu quero ver com você para que nós possamos nos aproximarmos de Deus. O autor aos Hebreus está dizendo: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar. Veja bem o que a obra de Cristo fez. A obra de Cristo veio para nos purificar de quê? De uma consciência culpada. Isso para nós é de fundamental importância, porque muitas vezes, sendo perdoados por Cristo, o sentimento de culpa. E é isso que a gente precisa entender. O autor aos Hebreus diz que nós agora fomos lavados por Jesus Cristo. O que Jesus veio fazer? Nos purificar de uma consciência culpada, porque a gente precisa entender que a culpa é algo que nos afasta de Deus, mas a obra de Jesus foi completa. Jesus não veio para nos mostrar um Deus impassível que está lá no céu e que é simplesmente a perfeição da nossa vida. Jesus veio para nos mostrar exatamente como deve ser o nosso relacionamento com o Pai. Por isso, o texto diz para que a gente agora, tenha purificada a nossa consciência de culpa. E hoje no vídeo nós vamos aprender sobre como vivemos uma vida plena, porque senão nós ficaremos parados em um grande problema. A culpa, eu entendo hoje, é um dos maiores obstáculos que nós enfrentamos para que a gente tenha uma vida plena e abundante com Jesus. Então, o que a culpa do pecado causa? Qual que é o problema? O problema é que eu ainda me sinto culpado diante de Deus. Mesmo Jesus tendo feito a obra toda em meu favor, Jesus pagando pelo meu pecado, eu ainda me sinto culpado diante de Deus, né? Quem tem esse problema? Como eu disse para vocês, a maioria dos cristãos. Parece que as pessoas não conseguem enxergar a obra de Jesus plena, e nós vivemos talvez uma cultura em que a cultura da culpa impera, e isso talvez se transfere para com o nosso Deus, né? Por que esse problema deve ser resolvido? Para que eu não tenha mais vergonha de Deus. Olha, se eu tenho vergonha de Deus, a vergonha me faz ficar escondido. Se você lembrar comigo, quando Adão desobedece a Deus, e quando Adão, então, ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele viu que estava nu. E quando ele estava nu, o que foi que ele fez? Ele se esconde. E quando Deus vem no jardim e fala: Adão, aonde estás? Adão diz assim: olha, eu estou me sentindo culpado, envergonhado, porque eu desobedeci ao Senhor. Eu estou escondido. Então, no vídeo de hoje, eu quero te tirar de trás desse esconderijo e que você possa olhar nos olhos de Deus, o seu Pai amado, por intermédio da obra que Jesus fez, e correr para os braços dele, recebendo dele carinho, proteção, cuidado e tudo mais que você precisa, ao invés de se esconder dele, né? E no final do vídeo, qual que é o nosso objetivo? Eu vou parar de correr de Deus e eu vou correr agora para Deus. Se nós não entendermos isso,
a culpa do pecado, eu coloquei aqui 8 dificuldades que a culpa do pecado gera na nossa vida para o nosso relacionamento com Deus. Bom, então como você pode ver nessa tela, eu coloquei a primeira coisa que a culpa do pecado gera na nossa vida, a autocondenação, e que não para, ela é persistente, ela continua. É um sentimento contínuo de culpa dos erros passados. Eu não consigo me desprender disso, eu sinto culpado o tempo inteiro. A segunda coisa é o medo do julgamento. Às vezes as pessoas falam que um dia nós compareceremos diante de Deus, então se eu ainda tenho culpa, medo do julgamento. Terceiro problema, a falta de perdão próprio, né? Eu acho que Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Isso, então, faz dificuldade em aceitar o perdão divino, e como eu não aceito o perdão divino, eu também não aceito a mim mesmo. Outros problemas que a gente encontra, memórias traumáticas. A gente fica revivendo o nosso passado em todo o tempo, não conseguimos nos libertar dele, por isso a gente não avança, né? São experiências passadas dolorosas que interferem na nossa confiança de Deus. Outro problema que a gente pode ver quando a gente não entende que Jesus removeu a culpa do pecado é que nós temos expectativas irreais. É um sentimento de não estar à altura das nossas expectativas divinas ou das pessoas. A gente sempre vai estar querendo agradar ou a Deus ou as pessoas. E isso desgasta qualquer um, isso esgota. E ninguém consegue viver assim. Nunca a gente vai atingir um patamar que na nossa mente a gente coloca. Sexto problema, culpa induzida pelos outros. São as pessoas dizendo para a gente o tempo inteiro, né? Esse é o problema, a influência ou crítica e a condenação dos indivíduos. Você não prospera porque tem algum pecado na sua vida, você abriu alguma brecha, etc. e tal. E essa é uma das piores condenações que tem. Outro problema da gente poder não viver uma vida plena e abundante em relacionamento com Deus, tendo ainda a culpa na nossa vida, é o conceito distorcido de Deus. É a percepção equivocada de um Deus que não perdoa completamente. E aí, se você tem esse conceito, você nunca vai chegar diante de Deus, porque você sempre vai achar que ainda falta uma coisa para você fazer. E o oitavo problema que eu consigo identificar é um sentimento de indignidade. Olha, se a gente sente que é indigno, a gente não tem lugar nesse mundo para nós. A gente se sente um peixe fora d'água, nada está bom, nos sentimos indignos e não conseguimos viver a vida que Deus tem para nós. É uma sensação de não merecer o amor e a graça de Deus. Mas o intuito do vídeo de hoje é exatamente nós derrubarmos todos esses problemas e eu quero te levar a ter uma vida plena, com um relacionamento íntimo com seu Pai, parando de correr dele e entendendo que Jesus ele veio para remover a culpa do pecado, nos colocando em uma posição de aceitação diante de Deus. Então, bora começar? Bom, então vamos lá. Primeiro problema, né, que eu estou trazendo aqui um conselho do alto para nós nos vermos livres da culpa do pecado. O primeiro problema que eu disse foi sobre uma autocondenação persistente. E o melhor jeito da gente jogar por fora essas mentiras, né, de nos sentirmos ainda culpados, e é nós voltarmos para o princípio da palavra de Deus. Então, nós vamos sempre trabalhar aqui no capítulo 10 de Hebreus, porque é no capítulo 10 que nós vemos que o autor fala que Jesus, ele nos deu uma purificação, nos lavou com a água do Espírito para remover a consciência da culpa do pecado. Consciência da culpa, sabe? Jesus veio para tirar essa culpa da nossa vida. Então, pare de se autocondenar. Por quê? Hebreus 10, 17 e 18 diz: nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha só, essa palavra aqui, lembrarei. Mas olha como que Deus começa dizendo. Ele diz aqui que nunca mais. Deus não teve uma amnésia do tipo assim, eu não me lembro. Deus sabe exatamente do que nós fizemos. Mas quando ele diz, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem dos seus atos ilícitos, Deus está dizendo que, embora ele saiba que nós fizemos isso,
Porque Jesus assumiu o nosso lugar diante de Deus e o nosso pecado foi transferido para Jesus. Então, de uma vez por todas, foi aniquilado o nosso pecado em Jesus. Nós pagamos essa dívida. Então, não é que Deus agora, ele não se lembra no sentido que ele teve na amnésia, mas é que Deus sabe que no sacrifício de Jesus, onde eu e você estávamos ali, ele agora então quitou todo o pecado e ele diz, eu não me lembrarei mais. Se Deus não se lembra mais, por que você ainda se autocondena? Por que você ainda imputa sobre você coisas pelas quais Jesus já pagou? Uma dívida quitada, nós não precisamos mais de ficar nos autopunindo. E o problema é que isso é persistente, parece que isso não nos deixa. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero trazer isso para você. Deus diz, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem dos seus atos ilícitos. Ora, quando os pecados já foram perdoados e esquecidos, agora olha só aqui o que Deus está dizendo, de uma vez para sempre. Aquilo que Deus te diz hoje, ele não diz amanhã, ele não fala uma coisa hoje com você, amanhã outra. Deus está falando que de uma vez para sempre, ele não se lembrará mais do seu pecado, nem dos atos ilícitos que você fez. Então, para a gente combater esse sentimento de culpa que gera em nós uma autocondenação persistente, você vai dizer para você mesmo, Deus está dizendo aqui que ele nunca mais vai lembrar dos meus pecados, nem dos meus atos ilícitos. E de uma vez para sempre eles foram esquecidos. Por isso, acabou a necessidade de oferta. Jesus não vem aqui de novo para morrer, porque ele já fez isso de uma vez por todas, por toda a humanidade. A boa notícia, o conselho do alto que eu quero trazer para você é exatamente esse. Desfrute agora de uma vida plena. E toda autocondenação persistente, você elimina. Você não precisa mais ter um sentimento de culpa, se autopunindo, se autocondenando, e isso insistentemente. Então diga para a sua vida que Deus não se lembra nunca mais e que os seus pecados foram esquecidos. Se nós nos apropriarmos dessa verdade, isso vai nos ajudar a nos libertarmos de toda a autocondenação, confiando que o sacrifício de Jesus ele foi suficiente. Então, se nós temos ainda um sentimento de culpa, se nós ainda temos alguma coisa que gera em nós uma autocondenação, isso precisa acabar. Deus não nos condena. Por que você então se autocondena? Elimine isso da sua vida e venha desfrutar exatamente tudo quanto Jesus fez por nós. A segunda coisa que eu vejo que muitos cristãos ainda enfrentam é o medo do julgamento. As pessoas acham que mesmo Jesus tendo perdoado os nossos pecados, nós iremos comparecer diante de Deus para prestarmos conta de algo que Jesus pagou em nosso favor. Isso é uma loucura, nós não podemos simplesmente dar uma opção para que isso continue sendo uma realidade na nossa vida. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 10, os versos 19 e 20. Acompanhe comigo. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos ir diretamente até dentro do Santo dos Santos, aonde Deus está. Esse é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou ao rasgar a cortina, o seu corpo humano, para dar-nos acesso à presença de Deus. O texto está dizendo que o medo de julgamento na nossa vida é infundado. Quando Jesus começa a falar da sua história, da sua vinda, em João capítulo 3, ele começa a descrever o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Mas ele também termina dizendo, aquele que crê no Filho não é julgado. Quem, porém, não crê, esse já está julgado. O que a gente precisa entender sobre essa questão de medo do julgamento? Primeiro, todo pecado que Jesus já perdoou da nossa vida, para Deus eles não contam mais. Nós acabamos de ver isso nos slides passados. Você precisa entender que você não vai comparecer diante de Deus para julgamento. O que a Bíblia diz no Novo Testamento é que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos as recompensas que nós fizemos em nome dele. Mas não é para ser julgado se a gente está livre ou se a gente está condenado. Agora, a Bíblia diz que aqueles que não trocaram de lugar com Jesus, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, essas pessoas sim, elas pagarão
pelos erros que elas cometeram e elas terão que prestar contas diante de Deus. Jesus diz que quem crê em mim não será julgado, não há expectativa de julgamento para nós, não vamos chegar diante de Deus para falar de todos os pecados que nós fizemos, sendo que Jesus já perdoou. Por isso a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Então elimine essa culpa da sua vida e não deixe mais com que o medo de julgamento, porque você ainda se sente culpado, venha tirar o seu sono ou a sua tranquilidade. Você pode se relacionar com Deus sabendo exatamente disso. Você vai direto para Deus. Não existe intermediário. A Bíblia diz que Jesus agora tirou a ponte. Quando a Bíblia fala que Jesus rasgou a cortina, no templo antigo haviam 3 espaços no templo. Havia o átrio geral, o átrio dos gentios, onde ficavam todas as pessoas, havia o lugar santo e havia o lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos havia uma cortina. Atrás da cortina tinha a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. A presença de Deus só era acessada uma vez por ano pelo sumo sacerdote, depois dele pedir perdão pelos pecados do povo, pelos seus próprios pecados. Então ele entrava ali dentro, atrás dessa cortina, simbolizava que Deus estava ali, mas Deus estava preso, porque Deus não podia se relacionar com o seu povo, porque Deus era um Deus santo e o povo era um povo pecador. Mas a partir do momento que Jesus morre por toda a humanidade e que agora Jesus, ele perdoa os nossos pecados, então Deus agora pode sair de trás daquela cortina. Por isso a Bíblia diz que a cortina foi rasgada, ou seja, Deus agora vem para o relacionamento conosco. A Bíblia diz agora que Deus habita em nós. Paulo diz que nós somos santuários de Deus, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Olha só que poder existe nessa realidade. Então o conselho do alto para nós é: não tenha medo do julgamento, porque nós não seremos mais julgados. Jesus já pagou pela dívida em nosso lugar e hoje nós temos livre acesso a Deus para vivermos uma vida plena e uma vida abundante, como Ele veio trazer para cada um de nós. E aí, então, não se puna mais, não fique com medo do julgamento. Então, nós somos encorajados a nos aproximarmos de Deus com confiança, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós, sabendo que podemos nos aproximar de Deus sem medo. O que acontece? O temor do julgamento é dissipado. Então, fique tranquilo, você não vai ser julgado, você já foi absolvido, porque Jesus pagou a sentença no seu lugar. Viva a vida de Deus, não deixe mais o sentimento de culpa tomar lugar na sua vida e te afastar de Deus. Então, se aproxime de Deus, tendo removido a culpa do pecado. Vamos lá, então, para o nosso terceiro problema, que nós vamos ver a solução de Deus para nós. Bom, vamos então para o terceiro ponto. Se eu ainda tenho a consciência da culpa, eu não vou conceder perdão a mim mesmo. Eu estou fazendo algo maior do que o próprio Deus, porque Deus já me perdoou. Então vamos para o texto aqui. Hebreus capítulo 10, verso de número 10, o texto diz assim: nesse novo plano, nós fomos perdoados e purificados por Cristo ao morrer por nós uma vez. Opa, só voltar aqui. Minha canetinha. Beleza, diz aqui que nós fomos perdoados ao morrer por nós de uma vez por todas. Uma única vez por todas. Quando a gente entende esse processo da obra de Jesus em nosso favor, você precisa entender que você não é maior do que Deus, porque se Deus já te perdoou, por que você não consegue perdoar os erros e as faltas que você cometeu na sua vida? O texto diz que no novo plano é o Novo Testamento, nós somos perdoados, não só perdoados, mas também purificados por Jesus. A obra de Jesus foi completa, mas muitas vezes nós olhamos para a gente ainda e nos sentimos sujos, impuros, sabe? Isso é uma irrealidade, é o sentimento de culpa. Nós precisamos, por isso, rechaçar esse sentimento, entendendo a obra de Jesus por nós. Se nós somos perdoados e purificados, e Jesus fez isso de uma vez por todas, quer dizer que a sua obra está finalizada para a nossa vida, e nós não podemos, então, simplesmente ficar trazendo um fantasma que não existe mais diante de Deus. Nós fomos perdoados de uma vez por todas. Aceitar que Deus já nos perdoou plenamente deve inspirar a perdoar-se a si mesmo. Então é o que eu estou falando. Muitas pessoas se acham maior do que Deus no direito de dizer e de entender assim: puxa vida, olha, Deus
já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Quantas vezes eu vejo isso? Isso é uma mentira. Nós estamos acreditando numa mentira. Jogue fora isso da sua vida e não deixe mais o sentimento, né, de indignidade permanecer na sua vida. Muito mais essa questão de culpa. Remover a culpa é uma obra completa de Jesus em nosso favor. O próximo ponto fala sobre memórias traumáticas, algumas coisas que aconteceram na nossa vida no passado. Qual que é, então, a solução disso? Então, se eu ainda não tive a questão da culpa removida na minha vida, eu ainda vou ficar relembrando e removendo as coisas. Mas olha o que a Bíblia diz para a gente. Hebreus 10, 14. Pois por meio daquela única oferta, olha só, ele tornou perfeito para sempre. Às vezes eu podia até parar por aqui, mas eu quero, no vídeo, caminhar um pouquinho mais para entender o que a remoção da culpa nos gera para uma vida plena com Deus. Então, veja bem, se eu tenho um sentimento de culpa, eu estou vivendo e revivendo memórias traumáticas. Mas a Bíblia diz que diante de Deus nós já somos perfeitos e para todo sempre, aos olhos de Deus. E Jesus ainda está fazendo esse processo na nossa vida. Deixa eu te explicar como que essas coisas acontecem para a gente viver, então, uma vida plena, uma vida abundante. Quando Deus olha para nós, ele vê que Cristo habita em nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, houve uma troca. Jesus assumiu o nosso lugar e nós assumimos o lugar de justiça diante de Deus que nos foi dado por Jesus. E isso nos leva, então, a experimentar uma vida plena, uma vida abundante. E nós podemos, então, desfrutar de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Quando Deus olha para nós, ele vê que Jesus nos tornou perfeito. Agora, é para sempre. Deixa eu te dizer, a obra de Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Mas aqui na Terra existe um processo chamado processo de santificação. O que é o processo de santificação? É que nós estamos nos transformando naquilo que aos olhos de Deus nós já somos. A obra de Jesus continua dia a dia gerando em nós esse aperfeiçoamento. Mas quando Deus olha para nós, Deus já nos vê perfeitos. Por isso, você não precisa mais ficar agora revivendo o passado e achando que você está lá. É necessário nós descolarmos disso e vermos o nosso passado como um acontecimento triste, infeliz, que de fato foi, mas não podemos mais sentir a dor de algo que já foi restaurado. Nós podemos olhar para uma cicatriz que nós temos, mas não reviver a dor constantemente. Por isso, a Bíblia diz que Jesus nos tornou perfeito para sempre aos olhos de Deus. E aí ele está fazendo esse processo na nossa vida. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Você não consegue se santificar, você não consegue se purificar, você não consegue fazer nada daquilo que Cristo faz na sua vida. Você precisa simplesmente entender que eu não consigo gerar essas coisas. Porque se eu conseguisse gerar, então eu não precisava de Jesus. Se eu consigo me purificar, para que Jesus vai me purificar? Eu falo, Jesus, fica aí que eu faço. Se eu consigo me salvar porque eu sou uma pessoa boa, ou porque eu tenho atos, gestos, não minto, não roubo, não mato, etc. e tal, eu não precisava de Jesus. O que a gente precisa entender é que nada disso nós produzimos. Jesus é quem produz para nós. Por isso, quem nos torna aceitáveis diante de Deus é por meio, sabe? Por meio. Não somos nós. Tem que ter alguém aqui, por meio. Foi Jesus, então, quem gerou isso na nossa vida. E é Jesus, então, quem nos capacita a sermos perfeitos aos olhos de Deus. Removendo a consciência da culpa, do pecado que Jesus já perdoou, nós agora conseguimos, então, desfrutar disso. Então, Jesus, como única oferta, aperfeiçoou para sempre. De novo a palavrinha aqui, para sempre. Isso implica que, embora as memórias sejam difíceis, eu não estou falando para a gente fingir que nada aconteceu. É sabendo que aconteceu, mas sabendo que somos perdoados. A obra de Cristo nos garante a paz, a cura que nós precisamos. Então, se aproprie disso e tire de uma vez por toda essa questão das lembranças traumáticas que você um dia teve no passado. O quinto problema que eu coloquei lá na frente, que a falta da remoção da culpa, ou o sentimento de culpa ainda mantém na nossa vida, são expectativas irreais. Olha, quando nós falamos sobre expectativas irreais, isso aqui é uma coisa que eu disse no começo, esgota, cansa, sabe? Nos tira toda a força, todo o ânimo e toda e qualquer oportunidade de viver e de desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas olha a solução disso, Hebreus 10, 23 diz, agora podemos aguardar a salvação que Deus prometeu.
já não há mais lugar para a dúvida. Não há lugar para dúvida. E podemos contar aos outros que a salvação já é nossa, pois nem se discute que ele fará aquilo que diz. Quando nós trazemos essa realidade do texto para nós, sobre expectativas irreais, o que você precisa entender que nós não podemos mais viver em dúvida sobre algo que Jesus já fez por nós. O texto está dizendo que a salvação, ela já é nossa. A salvação não será nossa. A salvação não vai acontecer na minha vida o dia que eu fechar os olhos aqui e abrir os olhos diante de Deus lá nos céus. Não, é algo que já é nosso. A Bíblia diz para a gente desfrutar disso. Por isso, quando a gente fala sobre expectativas irreais, o problema é que as pessoas estão querendo se desdobrar para agradar tanto a Deus quanto as pessoas. Mas o texto diz para a gente, não há lugar para dúvida. Você não precisa simplesmente fazer alguma coisa para ser aprovado por Deus. Jesus é quem te torna aprovado por Deus. Como a gente viu no slide passado, você é perfeito aos olhos de Deus. E isso é importante para a nossa vida, para a nossa caminhada, sabe? O texto exorta-nos a manter firme a esperança sem vacilar, pois Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Isso nos ajuda a redefinir as nossas expectativas, alinhando-as com a fidelidade de Deus, ao invés de nós querermos atingir os padrões humanos. Deixa eu dar um exemplo claro para você sobre expectativas irreais, o que elas podem produzir na nossa vida. A Bíblia diz que quando Jesus foi começar o seu ministério, ele se apresentou a João Batista que o batizou. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus e a Bíblia diz que ouve-se uma voz nos céus. O que diz nos céus? Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus falou isso para Jesus, quantos milagres Jesus havia feito? Eu respondo, nenhum. Quantos cegos Jesus havia curado? Nenhum. Quantos mortos Jesus havia ressuscitado? Nenhum. Quantos demônios Jesus havia expulso? Nenhum. O que a gente pode concluir? Que Deus nos ama, porque Ele escolheu nos amar. Jesus é amado por Deus, não é porque Jesus faz milagres, é porque Deus escolheu amar. Por isso, quando a gente fala sobre expectativas irreais, você precisa entender o seguinte: alinhe a sua expectativa com a fidelidade de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra mundo, ali em João 3,16, ela significa cosmos. Deus amou o cosmos inteiro e enviou Jesus para nos salvar. Então você precisa entender que nós somos amados por Deus porque Deus escolheu nos amar. Não existe nada que eu faça que Deus vai me amar mais do que Ele me ama. Né? A palavra em Romanos, quando Paulo escreve, capítulo 5, verso de número 8, a Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não valíamos absolutamente nada, o amor de Deus já foi demonstrado. Então pare de querer ficar fazendo coisas para achar que fazendo isso você agrada a Deus. Você agrada a Deus porque Deus olhou para você e falou, vale a pena, e enviou Jesus em seu lugar. Mas se você tem esse sentimento de culpa, você não consegue desfrutar desse sentimento de amor de Deus. São as expectativas irreais, você fica colocando sempre algo mais alto. E o pior de tudo, você vai querer agradar padrões divinos, padrões humanos. Quantas vezes eu vejo as pessoas falando, você tem que fazer isso para Deus te responder, as pessoas vão e falam. Você tem que fazer aquilo outro, as pessoas vão e falam. É a campanha de não sei o quê. E a gente fica pulando de galho em galho e não consegue nunca desfrutar do amor de Deus em sua plenitude, porque você sempre está querendo colocar alguma coisa. Então, você agrada a Deus pelo fato de ter aceitado Jesus como Senhor da sua vida. E você precisa agora parar simplesmente de querer ficar atingindo padrões humanos que as pessoas dizem que você deve ter para a sua vida. Viva uma vida descontraída, plena e abundante, né? Deixa Deus remover todo sentimento de culpa da sua vida, entendendo que você não precisa mais ter esse sentimento, porque a obra de Jesus para você, ela foi perfeita. O sexto ponto, quando a gente ainda não consegue se livrar da culpa do pecado, é que a culpa, ela consegue trazer uma condenação que é sempre induzida por terceiros. São quando as pessoas olham para nós e imputam sobre nós algo de errado. Né? Então as pessoas olham para nós e falam, isso não está acontecendo na sua vida por conta disso, daquilo outro. Mas vamos lá, vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, 24 e 25, diz assim: E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras,
Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O que a gente precisa entender, que o texto de Hebreus está falando para a gente, que a reunião, a comunidade, a igreja, ela precisa trazer para nós incentivos e não culpa. Ela precisa trazer para nós encorajamento e não culpa. Infelizmente, hoje, nós temos na religião uma opressão trazendo culpa em todo o tempo. As pessoas olham e dizem assim para você: isso não está acontecendo na sua vida porque você não está orando o suficiente. Quem foi que disse isso? Elas agora têm a questão de determinar para você o que é o suficiente. Isso está acontecendo na sua vida porque você não está lendo a Bíblia o suficiente. Quem foi que disse isso? Quem é que pôs essa medida? Entende que a culpa induzida por outros é o que mata. E aí as pessoas vão se sentindo tão longe, afastadas de Deus, que elas acabam abandonando a Deus e não querem mais ter um relacionamento, porque elas estão se sentindo culpadas. Olha o que a culpa gera nas pessoas. Então, a nossa comunidade, ela precisa nos incentivar. As nossas igrejas são lugares de celebração. A gente vai para entregar o nosso culto a Deus. Recebemos uma palavra, comungamos com os irmãos, temos ali o nosso momento, agradecemos a Deus e precisamos voltar para casa alegres e felizes, porque nós estamos crescendo. Não é um lugar para a gente voltar cabisbaixo, nos sentindo culpados, as piores pessoas do mundo. Por isso, as nossas igrejas precisam encorajar e precisam nos incentivar ao amor, às boas obras para as quais nós fomos criados, como o texto diz. Então, veja isso, não deixe as pessoas te culpar. Eu acho que a pior pressão que tem é quando as pessoas dizem assim: isso aconteceu na sua vida porque você tem brecha, isso aconteceu na sua vida porque você não está orando o suficiente, isso aconteceu na sua vida porque deve ter algum pecado oculto. E aí a gente vai acreditando, vai dando vazão para essas palavras, mas nada disso é uma realidade, sabe? A comunidade da fé, ela precisa estimular o amor e as boas obras e encorajar uns aos outros. Então, rodear-se de uma comunidade que conhece... Parou aqui. Uma comunidade que conhece o seu Deus ajuda a neutralizar a culpa imposta por terceiros. Então, se livre de uma vez por todas de culpa. Quando alguém colocar a culpa sobre você, se você diz: opa, eu não aceito, porque Jesus veio remover a culpa do pecado. Eu não aceito colocar sobre mim algo que Jesus removeu. Se Jesus tirou, é porque o texto está dizendo para a gente que isso era importante, fundamental para que isso acontecesse. Nós não podemos nos deixar novamente ficar nesse lugar de nos tornarmos refém. E aí a obra de Jesus, então, nos ajuda a neutralizar a culpa, sobretudo imposta pelos outros. Abandone esse tipo de coisa, o suficiente. Você nunca vai conseguir agradar os homens e você nunca vai chegar no patamar que eles estão colocando. Para com seu Deus, a sua vida é íntima. Desenvolva um relacionamento com Deus. Quanto mais apaixonado por Ele você estiver, mais tempo você vai querer passar orando, lendo a Bíblia, passando tempo com seus irmãos, edificando a fé, ajudando as pessoas, e aí a culpa nunca mais vai se instalar na nossa vida, né? O próximo, sétimo, o conceito distorcido de Deus. Esse também é um dos piores problemas que a culpa nos faz ter. Quando nós nos sentimos culpados, nós estamos tendo uma visão distorcida de Deus. Nós aprendemos que Deus é um Deus que julga, nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que ira, nós aprendemos que o nosso Deus parece que está lá no céu olhando assim para a gente, e a primeira oportunidade que a gente errar, Deus vai mandar para nós algo mal, Deus vai mandar para a gente algo ruim, perverso, Deus vai nos punir. E aí a gente coloca uma expressão: isso é castigo de Deus. Mas aonde que isso está na Bíblia? Então vamos voltar aqui novamente para Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé. É o texto lá do começo, né? Tendo os corações erguidos para nos purificar de uma consciência culpada. A obra de Deus é exatamente essa. O que Jesus veio fazer? Remover, purificar uma consciência culpada. Como eu disse para vocês, se nós acharmos que Deus tem algo contra a nossa vida, não convivemos no mesmo ambiente. Se Deus entrar por uma porta, você vai sair por outra. A gente não consegue desfrutar de um relacionamento com Deus. O que Jesus está dizendo para a gente é que Ele veio exatamente
para tirar essa consciência de culpa. Então, esse conceito distorcido de Deus, né, como se Deus tivesse em todo o tempo pronto para nos punir, para nos culpar, é o que traz o desgaste para a nossa vida. E a gente não precisa mais ficar nesse lugar de trauma, a gente não precisa mais enfrentar essa questão de medo. Pelo contrário, essa consciência nossa precisa ser tirada. O que nós vimos foi que Deus saiu de trás do véu e Deus habita no nosso meio. Deus habita no meio dos louvores. Deus nos chama para um relacionamento. Deus nos chama para uma vivência. Deus nos chama para experimentarmos mais dele. Termos uma vida então plena e superabundante, desfrutando cada dia e cada vez mais tudo aquilo que ele tem para nós. Por isso, esse conceito distorcido de quem Deus é precisa acabar. Deus é um Pai amoroso. Deus é aquele que vem, que se faz presente em todo o tempo, está pronto e apto para nos ajudar. Por isso, nós somos convidados a nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e uma fé plena, reconhecendo a verdadeira natureza de Deus como um Pai amoroso que nos purifica e acolhe. E aí a gente precisa corrigir os conceitos que são errados sobre Deus. Deus está irado, Deus não vai responder a sua oração, Deus isso e Deus aquilo. Pare com isso, né? Deus é o seu Pai. Tanto que a Bíblia diz aqui ainda, né, no livro de Hebreus, que, citando uma passagem de Jeremias, Deus diz assim, olha, ninguém mais precisará dizer para o seu irmão, conhece a Deus. E Deus mesmo diz, todos me conhecerão, eu serei o seu Deus. Deus te convida e te chama para um relacionamento pleno com Ele. Ele quer ser o seu Deus, Ele é o seu Pai. Quando Jesus ressuscita, encontra com Maria ali no túmulo, Ele diz para ela assim, olha, não me detenha. Porque até então Jesus era o Filho unigênito de Deus. Unigênito quer dizer único. Mas quando Jesus morre e ressuscita, e Jesus encontra com Maria e diz assim, não me detenha, porque eu ainda não fui para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. A partir daí tem um novo relacionamento instituído para nós. Deus agora se revela como nosso Pai, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que protege, aquele que provê, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos chama para uma vida plena e abundante. Mas se você ainda tem um sentimento de culpa, você não consegue desfrutar isso. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero derrubar esses argumentos, esses problemas, essas objeções ao relacionamento íntimo e pleno que você tem com Deus, para que você possa viver a vida plena e a vida abundante que Deus te dá. Bom, e agora a gente vai então para o oitavo problema levantado no começo do vídeo, que é um sentimento de indignidade. Gente, como isso é terrível. Sentimento de indignidade, nós não nos sentimos aceitos, acolhidos, nos acharmos um peixe fora d'água, não existe lugar para nós, e isso no nosso relacionamento para com Deus. Nós nos achamos inadequados o tempo inteiro. É como se alguém estivesse falando para a gente, você está fazendo uma coisa errada, você não está agindo da maneira certa, faça isso, faça aquilo, e a gente acaba ouvindo isso tudo, fica doido, mas não é isso que a Bíblia diz. Eu quero ver dois textos com vocês. O primeiro é Hebreus 10:1, falando sobre o começo do capítulo, onde o autor aos Hebreus fala sobre uma lembrança que Israel tinha, que era indigna. Olha só, diz assim, o antigo sistema, leia-se Velho Testamento, das leis judaicas, deu apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo sistema, no Velho Testamento, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano, porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar. O sacrifício nunca pôde salvar aqueles que viviam debaixo das leis, né, e das regras. A lei era simplesmente para poder ajudar o homem a tentar manter o caminho correto. Nunca foi propósito da lei salvar ninguém. Então, quando fala sobre sentimento de indignidade, o que o autor aos Hebreus está querendo dizer é o seguinte, esses sacrifícios, eles ficavam ali repetidos todos os dias. Então, quando você olhava para onde ficava o templo, você via sempre uma fumaça subindo. O que era essa fumaça subindo? Era um sacrifício. E o que o sacrifício lembra? Lembra do pecado.
Então, o autor está falando que em todo o tempo Israel se achava indigno, porque todo dia alguém ia lá entregar uma oferta para pedir perdão por um pecado. E isso gerava no povo esse sentimento de indignidade. O povo era indigno, o povo sempre estava ali. E isso era uma lembrança de que havia, então, todo dia um sacrifício para ser feito pelo povo. Havia erro, e isso então gerava no povo esse sentimento de indignidade. Aí a gente vê agora o verso de número 19, do mesmo capítulo 10 de Hebreus, que diz assim: E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos ir diretamente até dentro do Santos dos Santos, onde Deus está. O que o texto está querendo dizer é que agora nos foi aberto diretamente um acesso para Deus. O que a gente está vendo aqui, nesses argumentos de que não podemos deixar com que o sentimento de culpa prevaleça na nossa vida, é que Jesus, de uma vez por todas, fez um único sacrifício, como nós vimos no texto. E esse sentimento de indignidade, ele precisa desaparecer. Hoje não tem mais templo, não tem mais sacrifício. Nós não somos lembrados do nosso pecado. Mas a Bíblia fala que nós devemos lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso, nas nossas igrejas, nós fazemos a ceia. O que é a ceia? A ceia é o pronunciamento da morte de Jesus. Essa é uma ordenança que nós encontramos na Bíblia. Por que a gente tem que lembrar que Jesus morreu? Porque Jesus morreu no meu lugar. Hoje eu tenho uma vida eterna, hoje eu tenho relacionamento com Deus, hoje a consciência da culpa foi removida da minha mente, porque eu tenho a grata satisfação de Jesus ter levado tudo isso na cruz do Calvário, quanto ele morreu por mim. Essa é a realidade que a gente tem. Então hoje nós temos um livre acesso com Deus e não precisamos ter mais um senso de indignidade. Você quer ver um exemplo bíblico de que isso aqui aconteceu? A vida, por exemplo, de Pedro. Pedro foi um dos discípulos de Jesus, mas na crucificação de Jesus, ele estava ali enfrentando um momento, estava escondido com os outros discípulos, eles não estavam entendendo nada, embora Jesus houvesse dito que era necessário que ele morresse, ressuscitasse, mas eles não haviam entendido. E aí então Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus havia dito, quando o galo cantar, você vai lembrar, Pedro, que você me negou. E a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, que quando o galo canta, Pedro olha para Jesus e ele ali tem um arrependimento, ele chora amargamente, ele deixa aquele lugar. Quando a gente fala sobre o sentimento de indignidade, Pedro não faria nada daquilo que ele fez se sentindo indigno, fora. Então Pedro entendeu que, embora ele houvesse pecado, negado a Jesus, ele recebeu o perdão da parte de Deus e ele não se sentiu mais indigno, A gente precisa ver que a dignidade não é baseada nas nossas obras. O que nos torna dignos diante de Deus é sempre o sacrifício de Jesus. Você precisa entender que no Velho Testamento era uma sombra do que vinha a ser a realidade. Então vamos voltar para o Velho Testamento para entender o que Cristo fez por nós. Você pecou. Você fez uma coisa que não deveria fazer e pecou. Diz a Bíblia no Velho Testamento que você deveria chegar diante do sacerdote e entregar uma oferta para o sacerdote. Então você chega diante do sacerdote e diz aqui está a oferta pelo meu pecado. O sacerdote vai examinar o animal. O animal precisa ser perfeito. A oferta precisa ser perfeita. O sacerdote não vai examinar você, não vai ver se existe alguma falha, algum erro. Você está chegando ali, entregando para ele uma oferta. Se a oferta é aprovada, o seu pecado é perdoado. O que a Bíblia está falando para a gente é que a gente não precisa mais ter esse sentimento de indignidade, porque a oferta que eu e você apresentamos para Deus foi um cordeiro perfeito chamado Jesus. Jesus não ficou examinando a gente, Deus não ficou examinando a gente, Deus pegou a oferta, Jesus, e entregou de uma maneira plena. Ele olhou e falou, não, essa oferta eu aceito pelos seus pecados. Por isso que João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. E uma vez que isso aconteceu, nós nos tornamos livres para desfrutar a vida plena e abundante que Deus veio trazer para nós, não nos sentindo mais indigno. Você não é indigno. A sua oferta foi aceita diante de Deus. Por isso, viva agora a vida plena e abundante que Deus tem para você. Lembrando que no Novo Testamento nada é baseado naquilo que a gente faz. A dignidade não é baseada nas nossas obras, mas no sacrifício de Cristo, que nos concede o direito de nos aproximarmos com Deus com a confiança de que nós somos aceitos. No vídeo de hoje eu queria compartilhar essas realidades com você. Deus veio por intermédio de Jesus para remover a culpa do pecado. Se você tinha um sentimento de culpa no começo desse vídeo, jogue-a para longe de você.
porque o seu pecado foi perdoado, mas também a consciência da culpa foi removida. Você não tem mais culpa diante de uma dívida que foi paga de Jesus em seu favor. Espero que eu tenha contribuído para que você tenha uma vida plena com Deus. Continue na sua caminhada, deixa Jesus fazer algo sobrenatural para você e siga-me aqui no canal, que eu terei outros vídeos te ajudando a manter o relacionamento pleno e íntimo com Deus. Um abraço para você e até mais.